Orar. Aleluia. Amém? Amados, nós hoje temos um desafio que o Senhor colocou para que nós pudéssemos estar falando com cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu queria que você prestasse bem atenção, para que você não se perdesse no meio da ministração, né? E depois ficasse com questionamentos, né? Eu quero que você e eu possamos hoje entrar em um momento de Deus que eu tenho falado muito com o Senhor acerca dos acontecimentos da vida, do que tem acontecido no mundo, na minha vida, na vida das pessoas que a gente ama, que estão ao nosso redor, as pessoas que estão conosco. E eu cheguei ao Senhor essa semana e fui conversando com Deus sobre algo que talvez você também se pergunte: qual é o sentido da vida? Qual é o sentido de vivermos? Porque esse é o grande problema do ser humano, encontrar um sentido para a sua vida. E em muitas buscas disso, as pessoas, elas se perdem, elas vão por caminhos e tentam entender, e tentam ver, e tentam compreender coisas que talvez eu e você jamais compreendamos. A gente busca a compreensão para tudo. Nós queremos as coisas num racional, ou seja, se isso aconteceu comigo, é porque eu originei algo que fez com que isso acontecesse. E muitas vezes não é assim. E como compreender as coisas da vida? Eu estava falando com o Senhor, né? E imagine que filósofos passaram nessa terra e tentaram, através do seu conhecimento, através do seu entendimento, através da sua sabedoria, desvendar o sentido da vida. E em muitos casos, nós tivemos vários filósofos que, por não aceitarem Deus, por não entregarem a sua vida a Deus, por não entenderem que Deus é soberano e não queriam ninguém sobre si, mas achavam que eles mesmos poderiam resolver as questões da sua vida, chegaram a dizer que Deus estava morto. Então a tentativa do homem em poder dizer por que a gente sofre, a tentativa do homem em dizer por que há dor, por que há sofrimentos, por que há coisas acontecem com a pessoa que está do meu lado e comigo não, porque há tantas coisas no mundo, muitas vezes levam um homem a olhar para si mesmo e tentar encontrar um fim em si mesmo, ou seja, o que eu posso fazer para dar um sentido para mim. E eu quero que eu e você entendamos, nós somos seres finitos, jamais conseguiremos dar sentido a algo tão grandioso. Então, quando nós olhamos a realidade da vida, a gente olha que homens não conseguem responder a pergunta que fazem para si mesmo: qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da sua vida? Pelo que você se move, pelo que você vive, o que te faz levantar, o que te faz caminhar, o que te dá sentido, quando nada faz sentido. Porque tem coisas na nossa vida, em momentos na nossa vida, que nada faz sentido. Parece que a nossa vida virou de cabeça para baixo, parece que as coisas começam a acontecer, a gente começa a se perguntar: Senhor, e agora? A gente começa a olhar e falar assim: não tem sentido algum o que está acontecendo comigo. Porque eu sou uma pessoa, em primeiro lugar, boa. Quem é bom? A Bíblia diz quem é bom. Bom não há ninguém se não for Deus. Começa por aí. Todos nós somos pecadores e todos nós vivemos debaixo, irmãos, infelizmente, vivemos debaixo, né,
da graça do Senhor, e se não for essa graça, nós estamos mortos. Todos nós fomos cerrados pela mesma coisa. Todos nós pecamos, destituídos estamos da glória de Deus. Não existe ninguém bom. E se você é bom, a bondade que há em você é Cristo. Amém? Porque se nós formos olhar para nós mesmos, a gente vai falar: por que isso aconteceu comigo se eu faço isso? Você já se fez esse tipo de pergunta? Eu não sei você, mas eu já me fiz várias perguntas desse tipo, e principalmente lá atrás, quando eu me converti, eu vivia as coisas e eu ficava me perguntando: Senhor, tudo bem, eu estava lá no mundo, eu fazia tudo o que eu queria e tal, mas agora eu estou andando na Tua presença, e parece que as coisas, elas não mudaram. As lutas continuam, as batalhas, as dificuldades, as circunstâncias, eu continuo lutando comigo mesmo, e aí? Há algum sentido nisso? E nisso, irmãos, muitos homens, eles se perdem, porque se o sentido da vida é ter, possuir, porque perdemos algo, porque se algo se desfaz, porque às vezes escorre por nossos dedos, se o nosso sentido da vida estiver baseado naquilo que eu posso tocar, naquilo que eu posso ver, naquilo que as minhas mãos podem apalpar, e se estiver ao meu alcance, de forma que eu possa conquistar, tudo isso pode ser tirado de mim. E esse é o nosso grande problema. Se o sentido da vida é o sucesso, o poder, a evidência, ser influente, porque as pessoas, elas ao estarem num ponto tal da vida, elas querem não serem mais notadas, elas querem passar pelas pessoas como se elas não conhecessem. Porque será que as pessoas que obtêm um determinado sucesso em sua vida, chegam aonde talvez eu e você almejamos chegar, elas chegam lá e querem tirar a sua própria vida? Porque o sentido da vida não está nisso. Se estivesse nisso, todas essas pessoas seriam felizes. Você sabe que um dia eu estava vendo uma parte do documentário do Michael Jackson. Sabe qual era o sonho dele? Sabe qual era o maior sonho dele? Fazer compra no supermercado. Sabia disso? Mas ele não podia fazer, porque ele queria ser uma pessoa, apesar de ser público, apesar de tudo, fama, poder, tudo o que ele tinha, tudo isso, ele queria ser alguém que não fosse notado. Você já entende que muitas pessoas, elas vivem por isso, elas passam por cima de outras pessoas por isso, família se desfaz por causa disso, relacionamentos são jogados esgoto abaixo, porque eu preciso ser, eu preciso ter, eu mereço mais. E a partir dessa perspectiva, quando a gente tem, quando a gente chega, quando a gente possui, a gente vê que isso não tem sentido algum. O sentido da vida é buscar felicidade em algo ou em alguém. Porque muitas vezes as pessoas acham que o sentido da vida está em um relacionamento, está em alguma pessoa, está na pessoa que está comigo, está em tudo isso. Eu quero que você compreenda algo. Isso a qualquer momento pode ser tirado de você. Se você estiver com a sua expectativa, for o seu casamento dar certo, for o seu relacionamento dar certo, e se não der certo isso, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Você não entendeu. Esse não é o sentido da sua vida. Pessoas hoje tiram a sua vida, elas matam hoje, homens matam mulheres por causa disso, porque acham que aquele relacionamento é tudo o que ele tem, é a vida dele, e aquilo foi tirado dele, então agora ele não pode viver sem aquilo. Não é só homens, mulheres, jovens, tiram a sua própria vida por causa disso, porque isso se torna tudo para eles.
A vida deles está baseada nisso. E não há sentido algum ter uma vida baseada em relacionamentos, baseada na vida de alguém, porque esse alguém não morreu por mim na cruz. Qual sentido? Em um mundo que não fala a minha língua, não se importa com os meus sentimentos, não se importa quem eu sou, o status que eu tenho, nem a história que eu passei. O mundo não se importa com isso da sua vida. A vida continua apesar das coisas que acontecem com você e comigo. As dores que passamos amanhã de manhã, o mundo vai continuar girando, o mundo vai continuar acontecendo, pessoas vão continuar rindo, pessoas vão continuar se alegrando, comprando, vendendo, dando-se em casamento. As coisas continuam acontecendo, apesar do que acontece comigo. Porque muitas vezes a gente acredita que nós somos o centro do mundo. A gente olha e fala assim, peraí, mas essas coisas tudo, eu luto por isso, essa é a minha vida. Só que se você morrer hoje, e eu morrermos hoje, tudo isso vai continuar aí. O mundo não vai parar por causa disso. A vida não vai parar por causa de nós. E quando a gente olha tudo isso, a gente fala, tá bom. Qual é o sentido então da gente lutar tanto? Qual é o sentido da gente acordar de manhã cedo? Qual é o sentido? Se tudo se torna um nada. Se tudo de repente pode acabar. Salomão tentou responder a essa pergunta. Porque há uma necessidade minha e sua disso. Mas se nós restringirmos isso neste mundo, nós vamos, infelizmente, passar por situações. Eclesiastes 2, do 1 ao 11. Abre para mim aí, por gentileza, sua Bíblia. Você está entendendo? Pastor, você está meio filósofo hoje, amém? É só parece, amém, irmãos? Mas é palavra de Deus. Eclesiastes 2, 1 ao 11. Pode pôr a NVT, gostei dela. Disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não faz sentido. Portanto, disse, o riso é tolice. Que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho. E enquanto ainda buscava a sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim, procurei experimentar o que havia de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes e plantando belos vinhedos. Fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda a espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas, e outros nasceram em minha casa. Tive muito gado e rebanhos, mais que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim. Juntei grandes quantidades de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias. Contratei cantores e cantoras e tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo que desejei, busquei e consegui. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Mas
ao olhar para tudo o que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Nós falamos de um homem chamado Salomão. Esse homem, a Bíblia, ela nos deixa muito claro que não houve homem igual a ele em sabedoria. Não houve homem igual a ele em poder, em riqueza e em influência, a não ser Jesus de Nazaré. Esse homem, ele tinha tudo e começou a ir atrás do sentido da vida e buscar um sentido da vida na sua sabedoria e da forma que ele achava que poderia ser. Então ele fez coisas, ele construiu, ele possuiu mulheres, prazeres, deleites, construiu coisas, tinha dinheiro, poder e tudo, mas este homem olhou para tudo isso e disse: é um correr atrás do vento. Agora minha pergunta para mim e para você é simples: por que eu e você, conhecendo esta palavra poderosa, olhando a vida de Salomão, repetimos o mesmo erro? Porque eu e você não olhamos para isso que Salomão fez, por tudo que ele lutou e passou, e nós olhamos para isso e não falamos assim: isso não vale a pena. Mas ao inverso, a gente fala: é isso que vale a pena. A gente continua batendo na mesma tecla que Salomão bateu. Ele conclui: tive tudo que um homem pode desejar. Ele não está falando, não, teve coisas que eu me privei. Na verdade, quando você lê Eclesiastes, ele diz: tudo que minha alma almejou, eu dei. Fiz tudo. E é um correr atrás do vento. Isso não tem sentido algum. E eu e você corremos atrás disso. Ele fala: eu fiz tudo isso, mas nada fazia sentido. O esforço humano em tentar encontrar satisfação plena em coisas que por natureza são temporárias. É isso que Salomão está dizendo. Nós fazemos um esforço sobrenatural em nossas vidas para ter coisas, para possuir coisas, para ter momentos, prazeres que são temporários e passam. É um correr atrás do vento. Eu acho que isso vai preencher, eu acho que isso vai dar sentido, eu acho que isso, e quando nós vamos ver, nada faz sentido. Porque o homem, ele continua correndo atrás da mesma coisa, coisas temporárias. A palavra vaidade no hebraico é evel. Muitas vezes a gente olha e fala assim: é orgulho e soberba. Não, não é isso que ele está dizendo. O significado da palavra é neblina, vapor, sopro. Você sabe quando você vai num vidro e você chega no vidro e fala assim, ó, sabe? Você sopra aquele ar quente. O que acontece com o vidro naquele momento? Ele fica embaçado, não é? Mas logo depois o que acontece? Ele volta ao normal. É disso que Salomão está falando. É exatamente isso. Que as coisas da vida, que essas coisas que ele disse que correu atrás, se esforçou para ter, deu tudo que a sua alma desejava, fez tudo, foi o quê? Já sumiu. Acabou. Porque não há sentido em viver para isso. Quantas vezes a gente se esforça para ter as coisas, irmão, a gente passa por cima. Eu olho e vejo famílias se desfazendo por causa de dinheiro, por causa de coisas,
sabe, relacionamentos que é uma briga constante por causa de dinheiro, de financeiro, e é uma briga na casa, é uma briga de situações aonde tudo vai ficar. Tudo vai ficar. É um correr atrás do vento, é um brigar por coisas que não valem a pena. Quando eu e você vamos entender isso? Quando eu e você vamos parar de brigar e de lutar por coisas tão pequenas, que não fazem sentido algum quando você para pensar, não faz sentido. Mas a gente continua, atrás de neblinas, atrás de coisas que nesse momento são tudo para mim, mas daqui a pouco não são nada, porque não são capazes de preencher um coração que nasceu para o céu, uma mente que nasceu de Deus, para Deus. Salomão descobre e passa por nós os ensinamentos que você pode trabalhar, ter dinheiro, desfrutar de momentos prazerosos. Isso não é problema, mas sim quando eles se tornam o sentido pelo qual vivemos. Então você pode trabalhar, você pode ter momentos de diversão, de prazeres, você pode sim, você pode fazer as coisas, mas minha pergunta é: isso se tornou o sentido da tua vida? Isso se tornou tudo para você? De tal forma que você abandonou sua casa, abandonou seus filhos, abandonou sua esposa, está vivendo por quê e para quê, irmão? Isso vai passar. Você pode ter muito dinheiro e você pode não ter nada. Você pode ser muito bem conhecido aonde você trabalha e pode não ser conhecido na sua família. E eu quero te dizer algo, eu vejo isso todas as vezes. Quem fica no hospital com você não são seus amigos. Quem fica no hospital com você não são os amigos do seu trabalho. Quem fica no hospital com você é quem deita ao seu lado na cama. E sabe muitas vezes o que a gente faz? Não dá o devido valor para essas pessoas. A gente corre atrás do vento e deixa o mais precioso para trás. Por causa do meu emprego, por causa de dinheiro, porque eu preciso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, você só precisa de Cristo. Ah, porque eu tenho que pagar muita conta, reduz a conta. Ah, porque eu preciso. Não, você não precisa. Você não precisa. Não vale a pena. Porque a minha vida e a sua são muito curtas. Fala para a pessoa que está do céu, a sua vida é muito curta. Quem tem esse sentido de pegar, acordar de manhã, olhar no relógio e falar assim: poxa, 7 horas, 8 horas da manhã, eu vou fazer, e quando você acaba de falar que vai fazer, já é meio-dia. Já viu? E quando você vai falar assim: poxa, eu não fiz nada de manhã, já é 6 horas da tarde. Passa rápido, irmão. Passa rápido, a vida é muito rápida. E minha pergunta para você é: o que faz sentido? Será que tantas brigas e tantas situações que você vive, será que essas coisas que apurrinham sua cabeça, porque eu quero ter, porque, irmão, será que tudo isso vale a pena? Será que isso está valendo a pena para você? O que está custando isso na sua vida? A gente tenta ocupar espaços, irmão. É como, sabe, isso que nós falamos, todas essas coisas, é como se a gente pegasse um planeta e tentasse ocupar o espaço dele com um palito de fósforo. É um nada. Assim é o nosso coração, assim é a nossa vida, assim somos nós. Essas coisas são pequenas demais para poder preencher o nosso coração. É por isso que muitas vezes
você sempre quer mais. Por isso que muitas vezes você sempre precisa de mais. Você se mata para ter um carro e comprou o carro, daqui a pouco esse carro já não está bom. Você precisa de um outro melhor do que aquele, porque aquele já não está bom. Você queria apenas um carro para andar. Não, pastor, Senhor, me dá um carro, Senhor, para me andar. Pode ser aquele dos Flintstones mesmo. Pode não, né, irmão? Pode não. Senhor, ai Deus providencia, você tem um carro, você, aleluia, ai Deus, obrigado, Senhor. Deu 3 meses, 4 meses, você está assim, esse carro está ruim, esse carro não sei o que, eu queria aquele lá, aquele é bom, aquilo é bom. Irmãos, não tem o coração de um homem, meu e o seu coração, não vão ser satisfeitos por coisas dessa terra. Você vai continuar tendo, vai continuar possuindo e vai continuar com um vazio na alma buscando algo. Porque é isso que nós buscamos, todo ser humano, ele busca algo. Todo ser humano carece disso. Ele carece, ele tem uma necessidade, porque Deus colocou isso no nosso coração, para que possamos nos virar para Ele. Mas ao invés disso, a gente vira para o mundo. Então vou buscar satisfação na bebida, vou buscar satisfação na balada, vou buscar satisfação em tudo que eu puder fazer, porque isso é bom. Não, irmão, isso é um correr atrás do vento, porque você vai, e um dia você vai parar e vai falar assim, sabe o filho pródigo? Como era bom a casa do meu pai. Como era bom quando eu ia para a igreja, como era bom quando eu vivia Deus, como era bom isso. Por quê? Porque a vida é um correr atrás do vento, esse mundo, as coisas dessa vida. Nós estamos aqui, muitas vezes nos púlpitos, ensinando você a conquistar, a ter, a possuir e a ser e a se satisfazer com esse mundo, quando nós não fomos criados para este mundo. Nós fomos criados para a eternidade, para viver uma vida com Deus. Eu e você passamos por este mundo, e qual é o objetivo? Glorificar a Deus com nossas vidas, não viver uma vida para mim. Sabe qual é a frase do mundo? Seja a sua melhor versão. Irmão, se eu for a melhor versão de mim mesmo, eu estou perdido. Porque eu sou pobre, cego e nu, carecendo da misericórdia e da graça do Senhor. Eu não tenho que ser uma versão melhor de mim. Eu tenho que seguir a Cristo e ser uma versão igual a Ele. Ai. Vocês estão entendendo? Eu estou falando, né, irmãos? Mas eu quero que nós possamos compreender hoje que esse é um assunto que muitas vezes a gente não verbaliza, mas ele está presente na nossa mente. Será que esse casamento faz sentido? Será que viver nessa família faz sentido? Será que estar com esses pais faz sentido? Será que isso aqui faz sentido? Será que esse trabalho faz sentido? Eu não sei você, mas tem vezes que eu me pego, parece que eu sou um ET. Eu não sei você, mas eu paro e olho e falo assim: realmente eu não sou desse mundo. Eu não sou desse mundo. Porque eu olho e falo, tudo é muito bom. Mas, irmãos, nada preenche o meu coração. Existem diversas coisas que eu e você colocamos como sentido na nossa vida nessa terra. Mas entendam algo: tudo pode ser tirado de nós. Eu estava essa semana olhando e vendo, irmãos, na Venezuela, você já imaginou? Que o Senhor possa ter misericórdia daquele povo e possa vir com providência sobre eles. Mas você já imaginou
Você já imaginou que era um feriado? E que todos estavam conversando nas suas casas, planejando o seu próximo dia, uns olhando para o outro, falando assim: você não sei o que, outros brigando por causa do cartão de crédito que chegou, outros brigando por causa da luta que tem, porque não sei o que, e bicho pega, e o filho no quarto, e a mãe, todo mundo, a vida normal rodando. Mas às 6:06 vem um terremoto, em que casas, prédios, edificações são abalados. 39 segundos depois, mais um terremoto que termina de acabar com o que já estava acabado. Minha pergunta para mim e para você é: você já imaginou? Eu não sei se você teve a oportunidade de ver, mas os prédios que estavam ali na frente daquela bela praia, imagine o valor de cada prédio daquele, o preço sobre cada apartamento daquele. Pessoas trabalharam a vida toda para ter suas coisas, e de um piscar de olhos essas coisas foram tiradas deles. Irmãos, eu não sou profeta do caos, amém? Amém? Mas nós estamos sujeitos, eu e você, a perdermos tudo o que temos. A Bíblia deixa muito claro isso, que o Senhor fez isso com Jó. A vida nos ensina que tudo pode ser tirado de nós a todo instante. Mas mesmo assim, mesmo com essa percepção, a gente continua. Porque quando acontece isso, irmão, o que as pessoas procuram primeiro? Minha casa, meu carro, meu emprego, meu dinheiro no banco. Elas olham e falam assim: aonde está fulano? Aonde está Beltrano? Aonde está? Porque é a única coisa que tem valor. Mas a gente gasta a vida, eu e você, gastamos a vida por essas coisas que ficaram, que não nos importa nada. No leito de morte, eu já participei de muitos. Ninguém está preocupado com carro, ninguém está preocupado com casa, ninguém está preocupado com quanto dinheiro tem no banco. Ninguém. É um correr atrás do vento, porque a gente passa a vida por isso, mas na hora da nossa morte isso não pode preencher um coração. Não importa quanto dinheiro você tem, não importa quem você seja, não importa. Tem o dono da Marcio Doces aqui na Marginal. Esse homem tinha muito dinheiro. Eles estavam com um câncer terrível. Ele gastou dinheiro, irmão. Ele foi para os Estados Unidos, ele foi para a Europa, ele foi para tudo. Ele importou vacinas que custavam 300 mil reais cada dose. Ele morreu. Porque dinheiro, irmão, e qualquer outra coisa passa. Mas Deus te deu algo importante, a sua vida. E o que você tem feito por ela? Há sentido nessa vida, irmão? Há um sentido, sim. Todos nós estamos passíveis disso. Mas se o sentido da vida estiver em algo que eu possa tocar, algo que eu possa ver, e algo que tem prazo de validade, isso não pode ser o sentido da vida, porque uma hora ele vai acabar. Uma hora vai acabar. Já tem aquela roupa que você gostava de usar, aquela camisa que você gostava de usar, que
que você usava, punha para lavar, depois ia buscar, passava para usar de novo. Já fez isso com você? Não? Eu tinha 2 camisetas que eu gostava de marca, na época, moleque, queria. Tinha 2 camisetas, uma lavava e a outra já trocava, já ia pegar a roupa, já lavava, para não ter as 2 lá, porque eu usava essa roupa direto. Sabe o que aconteceu com ela? Um dia eu estava usando ela, eu levantei o braço, o que aconteceu? Rapaz, ela... A outra que eu gostava, irmão, eu gostava daquela coisa. Um dia eu fui pegar ela, estava toda manchada. Minha mãe colocou, misturou com as coisas, ela ficou toda manchada, irmão. Se as coisas da nossa vida, do nosso coração, estiverem baseadas em coisas desse mundo, nós vamos ter muita decepção. É por isso que o sentido da vida, ele não pode estar nessa terra. Porque pode ser tirado, pode se perder e pode... Por isso ela tem que ser atemporal, imaterial e transcendente. E só há um ser capaz disso. Deus. Porque Deus, Ele não precisa de nada. Nada. Ele é antes de todas as coisas. E tudo só existe e subsiste por intermédio dele. Então a causa da nossa vida, o que nos dá sentido, não pode ser o que esse mundo tem a oferecer. Mas o sentido é Deus. A fé reformada, no Catecismo de Westminster, tem um pilar sobre isso. Eu achei muito interessante trazer hoje para a gente poder ver. Não vou falar isso, amém, irmãos? Porque se a gente entrar nisso, tem muita coisa aí nesse catecismo aí. É muito bom, tem coisas muito boas, amém? Nós somos reformados pentecostais. Conhece isso? Não existe classificação disso, mas nós somos, amém? Nós somos assim. Então, lá diz que o sentido da vida é glorificar a Deus e alegrar-se nele. Esse é o sentido da vida. Glorificar a Deus e se alegrar nele. Por quê, irmãos? Porque só Deus pode dar sentido para um mundo desse, aonde pais matam filhos, filhos matam pais, aonde as coisas, a justiça, né? A injustiça parece prevalecer sobre a justiça. Se nosso sentimento de vida estiver neste mundo, nós estamos perdidos, porque a gente vai duvidar da fé e não vai viver uma vida com Deus. Mas se o sentido da vida for Deus, o mundo todo pode se abalar, irmãos. Nós continuaremos firmes. Porque eu quero dizer uma coisa para você. Você acha que está ruim? A Bíblia diz que ele vai piorar. Vai ficar pior. Não porque nós queremos. A nossa oração é para que Deus intervenha, irmão. Mas a maldade do coração do homem, ela tem aumentado. E sabe qual é o pior? O pior é quando as situações do mundo, elas entram na igreja, que devia ser um fator de transformação, onde cria pessoas para viverem nesse mundo, o melhor deste mundo. Você vai ter, levanta a mão aí, daqui, quanto você vai dar? Você vai dar 1.000? Você vai ser mais abençoado, porque Deus vai te dar 10.000. Não. Os 10.000 é pouco, perto da presença daquele que é soberano, daquele que preenche um coração, que é capaz de não ter nada e ter tudo, é capaz de passar necessidade, mas levantar a sua mão e dizer: bendito seja o nome do Senhor, porque encontrou uma razão de vida, não está em coisas. Você acha que Jó conseguiu resistir tudo aquilo porque ele era um homem religioso? Não. Ele resistiu tudo aquilo, irmãos, porque a alegria dele era Deus. Ele tinha
Deus como a sua âncora da sua vida. Porque no momento que foi tirado tudo dele, ele disse: bendito seja o Senhor. Eu vim nu, vou voltar nu, não tem problema. Bendito seja o Senhor. Minha pergunta é, irmão, a gente não perde nada, a gente às vezes não tem dinheiro para pagar um boleto, e a gente está maldizendo a Deus por causa disso. Ah, vida miserável que eu tenho, olha só, porque isso, porque aquilo, olha lá, olha isso, eu estou em vergonha. Irmão, o Deus que você serve andou nu nas ruas de Jerusalém, e você está falando que está passando vergonha? Será que a gente não entendeu? Irmãos, eu quero trazer você o coração, alinhar o seu coração no lugar certo, na centralidade de Cristo, porque tudo nessa vida você pode perder, mas você não pode perder a presença, você não pode perder o Senhor tem que ser o seu tudo, tem que ser a sua riqueza, tem que ser tudo o que você tem, porque é tudo o que você tem. Você vai perder tudo nesse mundo. Um dia, eu e você vamos partir deste mundo, sem levar absolutamente nada dessa terra. Mas, irmãos, a gente pode estar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e podemos ouvir da boca dele: vinde, benditos do meu Pai, porque você passou, você não teve, você pôde suportar as provações, e bendizer o meu nome em todas as coisas. O sentido da vida, irmãos, não é se você mora num palácio ou se você mora num barraco. Isso não define quem você é para Deus. O que define quem você é para Deus é se você louva Ele lá no palácio ou louva Ele lá no barraco, do mesmo jeito. Vive uma vida com Deus do mesmo jeito. Nós não vamos ter vida perfeita. Deixa eu acabar com essa ilusão sua. Você veio para Jesus e acha que tudo vai mudar. Não vai. Não vai. Sabe por que não vai? Porque você não nasceu para viver bem nesse mundo. Você tem que ansiar pela eternidade. Seu coração tem que falar assim: eu estou passando, eu não tenho, essas situações, mas um dia eu estarei com o meu Senhor na eternidade e vou viver com Ele para sempre. Não tem problema. Mas eu não vou ter, mas eu vou passar enfermidades, mas eu vou passar situações, mas isso vai acontecer. Não tem problema, porque um dia eu estarei com o meu Deus para sempre. E essa é a minha esperança. É por isso que eu vivo. É por isso que eu acordo todos os dias, para que o mundo saiba que Ele vive, e vive através de mim. Então quando eu entro numa empresa para começar a trabalhar, não vou falar: segunda-feira maldita, também tem que ter segunda-feira, esse chefe chato. Não, eu vou começar, vou entrar e falar assim: louvado seja Deus por esse dia. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa porta de emprego, bendito seja o teu nome. Eu sei que o Senhor pode abrir outra, mas enquanto você não abrir outra, Senhor, me faz glorificar o teu nome neste lugar, que todos saibam quem tu és. Não, irmão, a gente viva, irmão, eu te falo uma coisa, eu trabalho com gente, eu trabalho com representantes, irmão, sabe quem são os piores? Os crentes, são os piores, os que mais reclamam, são os crentes. Sabe por quê? Porque estão tão presos nesse mundo que não entenderam, irmão. Não entenderam que as coisas desse mundo vão ficar e vão passar. A gente não foi feito para viver aqui. Você já pensou, você já se sentiu em um lugar que você não se encaixa? Eu não sei você, eu já me senti, irmão. Às vezes eu saio com diretor de empresa, tudo para almoçar, para jantar, eu vejo eles conversando e eu fico assim: cara, eu não me encaixo nisso. Eu não me encaixo nesse padrão de vida, eu não me encaixo nessa forma de ver a vida e de pensar. Eu não me encaixo nisso. Eu não sou desse mundo mesmo. Porque isso que eles falam não preenche o meu coração. É bom. É bom trabalhar, é bom ganhar dinheiro, é bom você fazer as coisas, mas isso não é o sentido da sua vida.
Não viva por causa, não sacrifique a sua família, não sacrifique os seus filhos, não sacrifique o bem-estar da sua casa, não sacrifique por causa disso, porque isso vai passar, isso é apenas uma neblina. Um dia vai ser tirado de você. E para não ficar nas minhas palavras só, 1 Coríntios 10, 31. O irmão do Senhor está acordado aí ou ele está dormindo? Hã? Se ele estiver dormindo, dá um glória a Deus bem alto, assim perto dele. Oh, aleluia! Aí ele vai, amém? Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam por causa de vocês. Façam porque vocês merecem. Você merece. Tem um cara que disse assim, ó: você é o centro do coração de Jesus. Meu lindo. Não vou falar quem é, né, irmão? Façam tudo para a glória de Deus, porque o sentido da vida é fazer tudo para que Ele seja conhecido, para que as pessoas olhem e falem assim: peraí, esse cara não faz somente porque ele quer fazer uma obra social. Não, ele faz porque ele ama a Deus. Eu quero conhecer esse Deus. A gente faz tudo, irmãos, e fazemos todas as coisas como que para nós mesmos. A gente faz. Até mesmo trabalhos na igreja a gente faz muitas vezes como se fizéssemos para nós, porque se fosse para Deus seria diferente. Seria diferente. Se fosse para Deus realmente, que a gente viesse no culto, a gente ia dar o devido valor do culto. Mas é para a gente. Então eu vou quando eu quero, quando dá, quando eu posso, quando não tenho nada para fazer, e quando realmente, não tem mais nada. Tá bom, então eu vou no culto. Tá bom, hoje eu vou, vai. Vou quebrar o galho daquele gordinho lá. Não, irmão, você não entendeu. Você não veio no culto por minha causa. Você faz isso aqui para a glória de Deus. Você faz isso porque você é grato. É por isso, Senhor, obrigado pela chance que eu tenho de cultuar o Senhor. Hoje eu vou bendizer e proclamar o Teu nome. Pronto, acabou. Faz tudo para a glória de Deus. Romanos 11, 36. Pois todas as coisas vêm dele, e existem por meio dele, e são para ele. A ele seja a glória para sempre. Amém. Põe outra versão para mim. Qualquer uma. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória. Por quê? Pois dele, por ele e para ele. Minha pergunta é: quando é por você? Quando é para você? Quando? Irmãos, nós precisamos entender isso, porque senão a gente vai viver as coisas para nós. Por meio de mim, não, eu tenho que fazer, eu tenho que sacrificar, eu tenho, irmão, o cordeiro já foi sacrificado, amém, irmãos? E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar, amém? Você não precisa sacrificar nada, o sacrifício perfeito já foi feito. Então quando a gente olha, tudo vem dele, tudo é para ele. Tudo acontece por ele, a ele seja a glória. Não é, irmãos, não tem outro sentido das coisas. Eu vou fazer o melhor
para agradar o meu Senhor. Não é para o dono da empresa. Não é. Você não trabalha para o dono da sua empresa. Você trabalha para Jesus, irmão. Você é um missionário aonde o Senhor te colocou. Faz o melhor, não é por causa de ninguém, você faz o melhor por causa que você faz por Cristo, para que Cristo seja conhecido. Colossenses 3, 16 e 17. Que a palavra de Cristo habite plenamente em vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cantos espirituais a Deus com gratidão no coração. Tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele. Tudo o que você fizer, seja em palavras, sejam em ações, façam dando graças a Deus por meio de Cristo. Tudo o que você fizer, você só o faz por Ele. Tudo o que você realiza, você acha que você é bom no que você faz? Não, irmão. Você só faz porque Ele te deu graça para fazer. Você não é bom porque você é bom. Você é bom porque Ele é bom. Salmo 73, 25 e 26. Alegrar-se no Senhor. A quem tenho dos céus, senão a Ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a Ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a minha rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Para sempre. Aonde está a nossa alegria? A nossa alegria não está porque eu comprei algo novo. A minha alegria é que o meu Redentor vive. Ele vive para sempre. A morte não pode detê-lo. Nada pode pará-lo. Ele é soberano sobre todas as coisas. É por isso que a minha alegria não depende do que acontece externamente. A minha alegria está aonde o meu coração e a minha mente está repousada em Cristo. Porque senão, irmão, a gente vai ficar louco com esse mundo. Se a gente tentar buscar alegria em coisas apenas que somem. Pastor, quer dizer que eu não posso me alegrar em momentos? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você não pode viver por isso. Que você tem que viver por isso que a gente falou agora. Quando o seu coração estiver se tirando, irmão, do Senhor, você vai perceber que você vai ser alguém que não vai se satisfazer com nada. Quero falar uma coisa para você. Se você está aqui hoje e você não encontra satisfação em nada, nada está bom para você. Você começa a reclamar de tudo, nada está legal para você. O seu coração foi disposicionado de onde é para estar. Se tudo está ruim para você, se você virar alguém que só reclama, alguém que está difícil estar perto de você, você olha, a sua esposa está errada, tudo está errado, irmão, tudo está errado para você. As coisas estão tudo ruins ao seu lado. Seu coração foi disposicionado. É por isso que tudo está ruim. Não é porque as coisas estão ruins. É porque você deixou de estar com o coração onde é para estar. Porque, irmãos, se os seus olhos forem bons, o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Salmo 37, 4. Deleita-te no Senhor,
e Ele atenderá os desejos. E você, né? Cristiano Ronaldo, agora vai, eita, agora vou para Deus, porque Ele vai me dar tudo o que eu? Não, irmão, é diferente. É diferente. Encontre satisfação no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Por quê? Porque o seu coração vai estar satisfeito de quem? De Deus. Entende? A sua satisfação não está ali no segundo ali. Ele vai dar os desejos do seu coração. A sua satisfação está em deleitar-se no Senhor. Porque quando você se deleitar, se satisfizer com Deus, o seu coração vai desejar o quê? Deus e tudo que Deus tem para você. Você não vai mais ficar, Deus, me dá, porque eu quero, eu vou mais para a igreja, Deus. Olha, não vou mais orar também, olha, Deus. Não vamos estar mais assim. A gente vai estar, Deus, sua vontade. Qual é a tua vontade? Eu quero a tua vontade, eu quero viver a sua vontade. Cumpre a sua vontade, porque Senhor, os teus planos são melhores para mim do que os meus, os teus sonhos são maiores do que os meus. Eu não quero viver, Senhor, vivendo em vão. Eu quero viver com os propósitos que o Senhor tem. O Senhor me colocou aqui como luz, eu quero ser a tua luz. Me envie, faz e realiza, Senhor, tudo que está no seu coração. Isso é deleitar-se no Senhor, irmão. Salomão termina a sua conclusão em Eclesiastes 12:13. Eclesiastes 12:13. Pode pôr na NVT. Aqui termina meu relato. Esta é minha conclusão: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Ele termina a sua conclusão, viveu tudo, tinha tudo. Ele termina com o sentido da vida dizendo: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se a gente temesse realmente ao Senhor, a nossa vida seria diferente. Temor ao Deus não é só respeito. Não é só respeito. É medo mesmo. E ter medo de alguém não significa que esse alguém é mau. Significa que esse alguém tem que ser honrado e respeitado em todos os momentos. E obedeça os seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Atos 17:28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. Irmão, você só há existência em você se você viver nele. É por isso que o Satanás, o que ele quer é que a gente desvie o olhar, para que a gente dê valor para o que não tem valor. Porque se nós vivemos em Deus, nos movemos em Deus, nós vamos ter vida. Por que você não vai? Eu não vou porque alguém disse que não é para mim ir. Eu não vou porque eu não tenho prazer nisso. O meu prazer é no que Deus tem prazer. Eu não falo, não é porque alguém disse para mim não falar. Eu não falo porque eu tenho prazer em dizer o que Deus disse. A gente inverte as coisas. Por que você não bebe, irmão? Porque sabe como é que é, não pode, né? Sabe como é que é? Não, irmão, não, você não entendeu. Porque a bebida, ela traz uma satisfação para nós, momentânea, porque daqui a pouco sobra o quê? Só a dor de cabeça e as coisas. Mas tem um momento da satisfação. E qual é o erro? Trocar Deus por isso. Tocar o que Deus tem como satisfação por isso.
Esse é o problema. Então, quando nós entendemos isso, a gente começa a estar com o nosso coração no lugar certo, a nossa vida com o olhar certo. Peraí, isso aqui, irmão, isso aqui não vale a pena. Chega aqui, esposa, senta aqui, marido, senta aqui, fulano, senta aqui, vamos conversar, vamos. Olha, a gente tem brigado tanto por causa disso. Deixa eu falar uma coisa, isso não vale o nosso relacionamento que foi dado por Deus. Vem cá, vamos ver o que a gente pode se ajudar e vamos tocar a nossa vida. Não, virar um cara para o outro e vamos tocar a vida. Um para cada lado, porque eu tenho o meu, é a minha vida. Não, irmão, você não entendeu nada. Vocês estão compreendendo, irmãos? Filipenses 3, do 7 ao 8. Acelera. Já chegou no amarelo ali já. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as consideram insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo, a Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Porque eu encontrei a fonte de satisfação. Eu encontrei a plenitude de tudo. Porque Paulo achava que era o conhecimento. Ele achava que era o que ele tinha, o que ele estudou aos pés de Gamaliel e as coisas. Não, mas quando ele chega e conhece a Cristo, irmão, ele fala: o quê? Quê? Calma. Quê? Pega o lixo e joga todas as coisas. E fala o quê? Cristo. É Cristo. A gente tem Cristo. E a gente fala: podia estar melhor a minha vida. Por que isso? Porque aquilo. Irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jeremias 9. Foi isso que caiu? Jeremias 9, 23 e 24. Eu vou acabar, irmãos, prometo. Rápido. Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe em sua sabedoria, nem o poderoso de seu poder, nem o rico de suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, que me conhecer e entender quem eu sou, o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu, o Senhor, o falei. No que você se orgulha? Você já conversou com alguém que tem posse? Se ele fala: não, porque semana eu comprei, porque essa semana eu viajei, porque essa semana porque eu. Ele tem orgulho em tudo. Mas aquele que serve ao Senhor, o orgulho dele é: Senhor, obrigado por ter aceito alguém como eu. Obrigado por ser o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Esse é o nosso orgulho, irmão. Não é o que a gente tem, é que a gente se tornou a partir dele. E para finalizar, Mateus 22, do 37 ao 40. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. Por que será que o Senhor disse isso? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, alma, força e entendimento e com todas as suas forças. Por que será que o Senhor pede de todo? Ele não pede uma parte. Simples. Porque se nós amarmos Ele com tudo que somos, temos, tudo o nosso ser for amar ao Senhor, as outras coisas nós não sentiremos falta. Sabe por quê? Porque elas são pequenas perto do Deus que nós servimos.
da grandeza do Senhor. A gente fala, Deus é grande, mas eu preciso disso aqui, hein, Deus? Não. Senhor, Tu sabes as minhas necessidades. Tu és tudo o que eu preciso. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Eu queria que você reposicionasse o seu coração. Não vim aqui apontar o dedo para você, eu vim dizer para você que muitas vezes nós vivemos uma vida dizendo que é para Deus quando é para nós mesmos. Nós vivemos uma vida falando que dependemos de Deus, quando na verdade a gente está dependendo da gente. E se você estiver dependendo de você, você está perdido. Se o seu coração não encontra satisfação mais em nada, você precisa reposicioná-lo no Senhor. Se você sente-se sozinho, se você não vê sentido para as coisas, você precisa reposicionar o seu coração essa manhã. E você só precisa dizer para Ele: Senhor, o Senhor sabe que eu sou assim. O Senhor sabe da minha vida. O Senhor sabe o que eu tenho feito. O Senhor sabe o que eu tenho falado. O Senhor sabe o que eu tenho vivido. O Senhor não tem sido, Senhor, a minha fonte de satisfação. O Senhor não tem sido. Eu tenho me satisfeito, Senhor, e tentado me satisfazer e fazer as minhas coisas tudo com o meu braço. E eu confesso que eu tenho, Senhor, cansado. Senhor, que eu seja achado em Ti essa manhã. Que o Senhor me dê acesso, Senhor, ao lugar junto a Ti. Assim, Senhor, como o Senhor fez com Moisés, Senhor, pegando ele e colocando no lugar junto ao Senhor, aonde o Senhor vai me revelar quem Tu és. Eu não vou viver mais por este mundo, eu vou viver para a glória de Cristo, e com meu coração repousado em Tua presença, porque eu reconheço que tudo vem de Ti, tudo só acontece por Ti, e tudo retorna para Ti. Que a minha vida, ela possa ser assim. Que aquilo que não preenchia, eu achei que ia preencher, eu me perdi, Senhor. Mas hoje eu quero repousar sobre Ti. Eu quero, Senhor, realmente encontrar a fonte, Senhor, do sentido da vida. É o Senhor. Não é estar bem, não é morar num lugar legal, não é ter uma família perfeita, não é ter ausência das circunstâncias. Não, Senhor. Isso são coisas da vida. Eu quero encontrar satisfação em Ti, para repousar o meu coração e a minha mente cansada e sobrecarregada, porque eu sei que Tu és a fonte. Reconheço que Tu és a fonte. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Só começou aqui, amém, irmãos? Eu sei que você tem muita coisa para falar com Deus. Então, continua no seu secreto na sua casa. A gente precisa reposicionar nosso coração. Jesus está voltando. E se Ele não voltar antes, eu vou encontrá-lo antes. E eu preciso ser achado nele. Eu preciso ser achado nele. Amém? Aplauda o Senhor.